Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos, bom dia para nós e para todo mundo. Ô, benção divina. Vamos começar pela bolsa, deixa o dólar para lá. Hoje a bolsa DAX no 0 a 0, 14 mil pontos, ainda na estabilidade, no pico da alta. Ele está lá em cima do oceano, lá em cima do cume e só ali mantendo ali, subindo e descendo, mas com muita relatividade, com muita oscilação baixa. Isso é ótimo, significa que está tudo tranquilo, não tem nada afetando nada. Bolsa de valores, o pessoal fala, caiu. Gente, caiu o quê? 0,2%. Isso daqui nem pode falar que é uma queda, isso aqui é uma estabilidade. A bolsa brasileira ainda continua estável, não está nada de subindo muito, nem descendo muito. Está em 119 mil pontos, 471. Claro, com uma tendência de queda. Por quê? Porque ela não foi para 120 mil pontos. Ontem não teve máxima. Chegou perto, mas não teve a máxima de 120 mil pontos e chegou no 118, 200 e pouco. Então, é uma tendência de queda, sim. Dá uma murchadinha na bexiguinha aí, né, filho? Tá demais. O que eu tô vendo é... O pessoal, tem uns pessoais aí, eu tô acompanhando alguns investidores grandes, tem uns tubarão que saiu quando deu aquele negócio da polêmica da Petrobras, teve uns tubarões, mas tubarão grande. Eu falo pra você que é coisa assim de... Olha, de tirar meio bilhão, tirar 500 milhões de uma vez. Eu vi assim, em 5 minutos sair 500 milhões de uma vez. Eu falei assim, nossa senhora, para onde será que vão jogar ele? Porque o dólar não estava oscilando. Aí eu fiquei sondando, aí caiu num lugarzinho aqui, outro com lá, e estava redistribuindo o valor, porque estava muito... perigoso, né, a Petrobras. Por quê? Porque pode de um dia do outro alguém chegar e falar assim, não, a regra agora é essa, não, depois a regra não é essa aqui, agora é essa outra aqui, não é essa aqui mais, essa outra aqui. Tanto é que o presidente falou que ia congelar o preço, que é daqui de um ano, e parece que já mudou o negócio. Aí, agora ele chamou um monte de ministro para conversar, para tentar resolver. Mas, presidente da República, é simples. É só controlar o dólar. Só controlar o dólar. Só fazer a nossa moeda voltar a valorizar. Ponto. É isso. Você quer enriquecer o país, valoriza a moeda dele. É assim que funciona, é assim que faz, é assim que é. Não tem outras coisas. Criar... Sabe, é pelo em ovo, não é assim que funciona. Então nós estamos aqui dando uma estabilidade, mas com uma tendência de queda ainda, tá? Tem algumas ações que ainda tá maluca. Eu lembro que ano passado eu falei que, tipo, exemplo, olha, como é que pode a Petrobras estar tão baixa, sendo que o valor dela, só do que estava no dinheiro guardado, é mais do que o valor dela no mercado. Pois é, mas... Agora e as coisas mudam, viu, gente? Vai mudando, então as coisas vão caminhando, porque a despesa da Embraer, por exemplo, é gigantesca. E ela não está vendendo. Tá vendendo, ela vendeu 450 milhões. Tudo bem. Quantos aviões? Porque ela tem um costume de vender de mais ou menos uns, chutando o balde, vai, mês bom com ruim, mas chutando, fazendo um geralzão, vai, 300 aviões por ano. 300 aviões por ano é mais ou menos, nós estamos falando de 10 aviões por mês, certo? Então todo mês tem que vender uns 10 aviões. 10 aviões tem que sair da linha de produção para fazer o que ele mais ou menos... Eu nem lembro direito como é que é, mas estou dando um exemplo para vocês. E aí pega e sai 5 aviãozinhos, 8 aviãozinhos, teco-teco, de coisinho, que não custa nem... custa um carro. Sai, não paga as contas. Então eu fico vendo aqui a empresa aérea Azul, a Gol, Azul, então, nossa, foi lá para o espaço sideral. Aonde que voltou a normalidade da aviação? Eu vejo, os aviões estão indo, voltando, eu tô vendo mesmo, realmente está voltando um pouco. Mas 100% não. E não estando 100%, e ainda baixou os preços, porque ainda ano passado subiu os preços das coisas, das passagens, então a margem era gigantesca. Agora já reduziu de novo a margem e aumentou o petróleo, aumentou a querosene, aumentou as coisas. Rapaz,
Olha, esse começo de ano tá bonito na bolsa para as empresas aéreas, mas não tá bonito no balanço. Eu quero ver o balanço, o que vai acontecer nos balanços. Eu tô de olho nesse setor aí, porque esse setor ele é delicado, gente, porque é um setor que muita dificuldade, quebra ele na hora. Mesmo sem muita dificuldade, eu já vejo um monte de empresa aérea quebrar. Aí quebrou aqui, quebrou ali. É um monte. E o pessoal que lembra da Varig sabe que o trauma fica no peito, hein? Não é pra brincar, não. Mas vamos lá. Tem um monte de outras empresas que tá tudo ali numa expectativa. Tem gente falando assim, mas professor, aí é tipo Vale e tal. A Vale teve um prejuízo gigante agora, que teve que pagar as coisas do Brumadinho. Tudo bem, a participação nos lucros que diminuiu. A expectativa de todos da mineração tá com se pode ou não pode explorar as terras indígenas. Tem gente que acha que vai entrar dentro de uma tribo indígena. Não é assim não, viu, fio? Tenta imaginar o seguinte, tem uma tribo indígena lá na cidade de Ribeirão Preto e vão explorar na cidade de São Paulo. É quilômetros e quilômetros de distância. Mas não afeta nada, não entra nessas coisas não, que não é assim não que funciona. E muito pelo contrário, eles vão ficar riquíssimos, porque é a área deles, então eles vão receber royalties, né? Participações, né? Vão fazer arrendamento das terras. Então você vai ver índio andando de helicóptero para cima e para baixo. E eu fico bravo com as pessoas, que as pessoas têm mania de querer manter índio dentro de gaiola, dentro de mato. Se o índio quiser dentro no mato, ok, mas se o índio falar assim, eu quero dinheiro, eu quero evoluir, eu quero ter helicóptero, eu quero coisa, tem que deixar. Pô, gente, tem que perguntar pro índio se ele quer. Agora eu vejo um monte de gente que nunca viu um índio de perto, não sabe nem o que é um índio direito e falando coisa. Índio já não usa mais tanguinha, não, fica peladinho, não. Já usa roupinha igual de gente normal. O que não dá pra jogar os caras com a evolução espiritual dele lá no meio do mato e falar assim, ó, se a sua evolução espiritual é essa daí que nós estamos colocando pra você. E a nossa já é com internet, com acesso, YouTube, outras coisas. Que evolução espiritual é essa? Expansão de consciência como assim? Trancafiado? Não dá, né? E não é bem só assim, não, porque ele já tem televisão, tem satélite, tem um monte de coisa, viu? Já tá misto, vamos falar, tá híbrido a coisa. Então não é bem do jeito que o povo pensa, não. E o povo acha que a exploração vai ser assim, vai destruir uma região inteira. Gente, é igual lá, Brumadinho é desse tamanho, que é uma cidadinha pequenininha. A extração gigantesca da Vale lá na época, por mais gigantesco que é, perto da cidade é pequenininho ainda. É que a gente acha que assim, tamanho de cidades e cidades e cidades. Não é assim, gente, não é assim. O povo tá achando que abrir exploração vai acabar com tudo. Não é assim não, muito pelo contrário. Se você pegar e falar assim, olha, a gente vai permitir a exploração aí, em contrapartida você vai ter que plantar milhões e milhões de árvores, tudo assim aumentando a área da Amazônia, ajuda demais. Nossa senhora, eles tiram um pouquinho aqui, mas plantam um montão para lá. Às vezes é melhor do que como está. Vamos lá, porque como tá, já estão arrancando tudo sem ninguém perceber. Ontem o dólar deu uns picos meio maluco, ele deu uma subidinha e aí deu uns picos, sabe? Tipo 2h10, ele deu um pico para baixo e depois às 3 horas outro pico. Eu achei estranho. Eu tô achando que o Banco Central deu uma intervidinha só para falar assim, tô aqui, hein, cuidado aí com esse dólar aí, não deixa ficar subindo muito não, hein. Parece que foi isso aí. E o dólar ficou praticamente no 0 a 0, subiu 0,2%, 0,19%, subiu para 5,38%. Mas é uma subidinha muito pequenininha e tá dentro de uma estabilidade. Eu vi lá o internacional também tá estável, sem novidade, então vamos andando para frente. Vamos lá vendo aqui as notícias, fofoca. Infomoney. Ibovespa fecha em queda de 0,2 e tem terceiro pregão negativo consecutivo em meio a ruído fiscal. Dólar sobe a 5,38. Gente, quem lê isso aqui pensa que tá acabando o planeta. Gente, queda de 0,2 é normal, é oscilação padrão, terceiro pregão negativo, não, isso aqui dando uma estabilidade. Pregão negativo sendo que está 120 mil pontos, batendo 120 mil pontos.
Vai, essas notícias tem que vir quando chegar assim, 112 mil a bolsa, 110, aí sim, né? Eu fico assim, olha, eu leio esses negócios e eu fico, ai, Jesus do céu. O mercado mostra mais uma vez diminuição do apetite por risco diante da possibilidade de descontrole fiscal. Então a desculpa que eles deram aqui, vamos ver. Eles falaram que fecharam em queda, mas contudo foi reduzida graças às fortes ações dos bancos e pessimismo na Petrobras. E é esperada para hoje ainda a votação da Câmara dos Deputados o projeto que dá autonomia do Banco Central, e eu já falei sobre isso daí, eu não gosto disso, e a gente vai falar ali na frente sobre tal situação. Vamos lá, olha aqui. CNN: PIB voltará a crescer em 2021, mas será mais efeito estatístico do que melhora em si. Depois de um ano em que despencou a economia brasileira, deve voltar a crescer em 2021. Projeções feitas por economistas falam em altas que variam de 2% a 4% para o produto interno bruto, mas em real, não em dólar. Depois de uma queda de um pouco de mais de 4% em 2020, os números finais do ano passado ainda não foram fechados. Boa parte do crescimento, porém, se não ele todo, será apenas uma impressão matemática por conta da base da comparação muito baixa de 2020. O PIB é a soma de toda a riqueza que é gerada no país a cada trimestre. Na prática, essa riqueza passará quase o ano todo estacionada no nível dos últimos meses de 2020, que já foram bem melhores do que do meio do ano. Mas isso é em real e não em dólar, ok? Se o PIB não crescer mais nada, ele já estará maior que a média de 2020. A economia parou totalmente no segundo trimestre do ano passado, e qualquer comparação com esse período será de alta. Com certeza, diz o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Eu também acho que é assim, e vamos que vamos. Agora, mas nós temos que lembrar que o Brasil precisaria pelo menos crescer o seu PIB conforme a desvalorização da moeda. Porque se o PIB é menor do que a valorização da própria moeda do real, ele está com queda. Então o PIB pode ser de 10%. Se o dólar subiu 20%, a economia caiu 10%. Mas não caiu, professor. Caiu. Mas a gente vê que não caiu. Caiu porque não é por produção. O PIB não é calculado por produto. O nome é Produto Interno Bruto, mas não é por produto. É por valor do produto. Valor do produto. E o valor do produto é calculado em real e não em dólar. Pois é. Se o Brasil exporta um monte, o PIB aumenta bastante, porque ele é em real, e aí o volume parece que aumentou. Nossa, exportou tantos milhões a mais. Mas na verdade a quantidade de produto é a mesma. O que mudou foi o dinheiro. E você acha que é mais, mas não é mais. É o mesmo. Certo? É isso que as pessoas precisam entender definitivamente. Eu vou ficar batendo essa tecla até as pessoas entenderem. Infomoney. O Brasil precisa de uma nova versão do auxílio emergencial em 2021? Veja a opinião de 3 economistas. Vamos ver aqui, tá na Infomoney. Com a pandemia avançando e as contas públicas estranguladas, o retorno do auxílio divide opiniões. Entenda a discussão e as possíveis soluções. Meu Deus do céu! A Tendências Consultoria projeta que o PIB terá crescimento de 0,3% no primeiro trimestre e no próximo de 0% no segundo, ou seja, economia parada. Resultado, milhões de brasileiros desempregados e sem renda, segundo dados da FGV. A proporção de brasileiros vivendo na extrema pobreza atingiu o recorde em janeiro de 12,8%. Vivem com menos de R$ 8,00 ao dia. R$ 8,00 ao dia.
Cara, 2 dólares ao dia. Não, acho que não dá nem isso, hein? É difícil, hein? Rapaz, isso aí é valor de África, hein, cara? Nessa situação, não são poucos os que defendem a volta do auxílio emergencial. No ano passado, as 9 parcelas, 6 de 600 e 3 de 300, foram recebidas por cerca de 64 milhões de pessoas. Esse valor de 64 milhões de pessoas não é isso aí não. Muita gente devolveu, muita gente saiu. Tem um monte de coisa que não é bem essa aí não, mas vamos lá. Só para se ter uma ideia da importância do programa, o número de brasileiros pobres atingiu a mínima de 4,5% em agosto, graças à ajuda do governo. O governo federal relutou durante algum tempo na reedição do benefício em diversas oportunidades. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se mostrou contra o retorno do auxílio. O receio é o desarranjo no total das contas públicas, que fecharam ano passado com déficit de 743 bilhões. Ainda estamos em dívida, é isso que as pessoas não estão entendendo. O pessoal acha que está controlado, nós temos um teto, mas o teto é gerando dívidas, dívida, sem parar. E aí, o que eles falam aqui? Vamos lá. O novo programa custaria 6 bilhões por mês. Eu acho muito pouco. Isso daí, Câmara do Deputado dá para enxugar isso daí, para dar isso daí, gente. É só a Câmara pegar e travar os 6 meses lá, falar, acabou os benefícios aqui. Muito menos que cerca dos 50 bilhões mensais gastos com o programa em 2020. O governo quer condicionar o PIB, o BIP, ou é PIB? Ih, acho que colocou invertido aqui, tá errado. Ao corte das despesas em outras áreas do governo. Uma das ideias é incluir uma cláusula de calamidade pública, mas a calamidade pública fala que você gasta sem problema de processos de cassação, por exemplo, de pedalada, mas a dívida continua e o governo vai ficar com a dívida. Fabricar dinheiro não dá. Criar CPMF, pô, você tá de brincadeira com a nossa cara. Aí também não dá. Então o pessoal tá estudando, vendo que algumas partes tem que ter. Eu acho que deve ajudar sim as pessoas muito pobrezinhas, mas dando emprego, cara. Porque um presidiário ganha 1.700 conto e um cara que não ganha nem R$1.000, não ganha R$500, R$200, sabe, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. É isso aí que eu tô achando. Eu acho que tinha que trabalhar, rapaz, dar emprego pra todos, todo mundo virar, sabe, soldado amparo, sabe? Tem que criar assim, soldado temporário. Então você vai entrar como soldado temporário. Mas sou mulher, isso vira soldada também, não tem problema. Ah, mas eu sou senhorinha, não tem problema. Nós não vamos exigir que você saia pulando, pegando uma metralhadora e dando. Não. É só uma força auxiliar de reconstrução de um país. Então já vai treinando o país para uma reconstrução pós-guerra, pós-conflito, pós não sei o que, pós-corona. Não sei. Tem um monte de coisa que dá para se fazer, Uma pessoa de idade, ela pode cuidar dos jardins de cidades, deixar as cidades lindas, né? Pessoas que podem pintar escolas, deixar lugares lindos. Então tem trabalhos que não precisa ser tão assim, nossa, né? Tem outras que podem construir uniformes para os militares. Pode ter um monte de coisa que dá pra fazer, cara. Então um monte. Ou fica com historinha, mas vamos lá. Estadão. Projeto de autonomia do Banco Central entrega poder de políticos para banqueiros? Entenda o que muda. A Câmara de Deputados analisa o projeto que dá autonomia formal ao Banco Central. Eu acho que o Banco Central ele deve ter uma autonomia. Mas não como estão falando que não pode mandar embora o cara. Aí não dá. Aí é perigoso, rapaz. O texto já foi aprovado pelos senadores e, caso receba aval dos deputados sem mudança significativa, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A autonomia do Banco Central é debatida no Congresso há 30 anos. O projeto que entrou na lista de pautas prioritárias do governo, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao novo comando do Congresso na semana passada, fixa novas regras e objetivos para o órgão. Entenda, vamos lá, vamos entender.
O que muda no Banco Central? O Banco Central tem 9 diretores, sendo um deles o presidente da instituição. Após indicação do presidente da República, os aspirantes aos cargos ainda precisam passar por sabatina e votação no Senado. Ou seja, é como se faz para o Supremo STF. É como se faz para mandar um embaixador para um país. Já cria uma burocracia e uma demora muito grande aí. O texto não altera a composição dessa diretoria colegiada do Banco Central, mas estabelece mandato de 4 anos para que o presidente do Banco Central e os demais diretores, todos eles podem ser reconduzidos ao cargo uma única vez por igual período. Ou seja, pode prorrogar. Pela proposta, o mandato do presidente do Banco Central não coincidirá com a presidência da República. De acordo com o texto, do presidente do Banco Central assume o cargo no primeiro dia do 3º ano do mandato do presidente da República. Por exemplo, então a gente já sabe, isso aí a gente já sabe. O Banco Central passa a ser autônomo ao governo. Hoje o Banco Central é vinculado ao Ministério da Economia. Apesar de não ser subordinado à pasta, mas em momentos de bloqueio do orçamento, por exemplo, é a economia que indica o valor que o Banco Central precisa cortar de despesas. Com a proposta, o Banco Central passa a se classificar como uma autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação ao Ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica. Pois é muito poder para um cara, hein? É muito poder e sem poder mexer neles. Segundo o projeto, o Banco Central se caracterizará pela autonomia técnica operacional, administrativa e financeira. É praticamente o mesmo status de uma agência, como a Anvisa, Saúde ou ANEEL. Pois é, e fazem o quê? A ANEEL, que eu saiba, sobe energia à vontade, né? Ela não tá nem com que aí. Ela, ai, olha, realmente teve problema de energia. Sobe, pode subir. 15%? Sobe, filho. Oh, meu Deus do céu, deixa subir. Deixa subir. Ah, eu tô com vontade agora de fabricar dinheiro. Ah, ninguém manda em mim mesmo, o presidente não manda em mim, não sei o que, mas eu vou começar a fabricar dinheiro. Ah, vou fabricar dinheiro, uhul. E ninguém me manda embora, ninguém me controla. Como é que vai ser isso aí? E se entrar um cara assim que sai fazendo, aí fala, fabricar dinheiro. Ah, porque a minha ideia agora é fabricar dinheiro. E aí? E aí? Rapaz, eu não gosto dessa ideia. Por quê? Porque se não tá bom, troca. É igual o ministro. Entrou um ministro. Pô, o ministro, quantas vezes entrou um ministro no governo de economia que não ficou 3 meses, 6 meses? Porque o cara entrou já fazendo umas coisas erradas. Falou, não, cara, pelo amor de Deus, você vai acabar com o país. Tira. E aí, tem que engolir um cara 4 anos. Cara, é bonito no papel. É bonito. Acho um meio termo de deixar eles terem poder de autonomia sem depender do Ministério da Economia, mas com cargo vitalício, sem poder ter ordem de mandar ou deixar de mandar. Cria uma comissão, então, que quem manda no presidente do Banco Central é o ministro da Economia com a cúpula, com a CCJ, com alguma coisa de uma comissão do Senado. Pronto, os dois juntos. Pronto, a interferência diminui, mas pode interferir. Tem que ter alguma coisa. Rapaz, no Brasil, tudo que não tem que dá poder para sempre, olha, mais cedo ou mais tarde acontece uma coisa horrorosa aí. Vamos lá que já está acabando aqui. Vamos lá. Senado dos Estados Unidos considera impeachment de Trump constitucional, ou seja, vai dar andamento isso daí. Vamos ver o que será dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser a influência ainda do Trump no meio do pessoal da direita lá. Se vai ou não vai, como é que vai ser. Se estão querendo fazer dessa forma é porque estão com bastante medo dele lá. Mas vamos lá. Aqui na BBC saiu uma nota aqui: coronavírus, 4 sinais de alerta que indicam surgimento de variantes perigosas. Vamos lá, gente, notícia interessante que afeta mercados. E saiu hoje. O Reino Unido estava em sistema de lockdown em novembro de 2020. Ninguém podia sair de casa a não ser para atividades essenciais, como ir ao mercado. Pouco a pouco as taxas de infecção começaram a baixar no país, menos em Kent. Apesar das regras rígidas contra a circulação das pessoas continuar a avançar naquele condado do sudoeste da Inglaterra, rapidamente lotando os hospitais com infectados.
Na África do Sul, em outubro de 2020, uma nova onda da Covid-19 começou a invadir de repente a província do Cabo Oriental. A taxa de infectados era muito maior do que as outras áreas do país, onde o número de casos estava se estabilizando depois do primeiro surto. Em Manaus, uma crise sem precedentes alcançou seu pico no dia 15 de janeiro, quando hospitais superlotados ficaram sem oxigênio. A cidade, já muito castigada pela primeira onda, vivia uma nova explosão da doença. Nos 3 casos acima, novas variantes mais contagiadas tiveram um papel importante no caos provocado pela alta de infecção e internações. E a tendência é que outras mutações continuem a ocorrer enquanto o vírus estiver em circulação. E aquelas que já existem ainda espalhar. Então esse é o alarde que eu volto a bater na tecla. Gente, vocês não enxergam mediunicamente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Atenção, muita atenção. Precaução total. O máximo de precaução possível. O máximo de precaução possível. Rezemos, rezemos. Deus nos abençoe. Gente, jamais é verdade absoluta que Deus nos abençoe. Namastê.